Olá! Em Colossenses, no capítulo 1, o verso 24, nós lemos o seguinte. Agora, Paulo dizendo, agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo, pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Esse texto, será que nós podemos usar como base a necessidade da penitência? Será que Paulo precisaria fazer algo a mais além do sacrifício de Jesus por sua igreja? Como compreender esse texto aqui? O que Paulo estava querendo dizer quando ele sofria na sua carne, ajudando a Cristo no sofrimento dele? Tem alguma coisa a ver com penitência? Isso aqui pode dar base para as conhecidas penitências que nós vemos aí em boa parte dos cristãos? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse é um programa em que você pergunta, você tira suas dúvidas bíblicas, suas dúvidas teológicas, seus questionamentos aí sobre a palavra de Deus, aqui nesse programa. E todas as suas questões são respondidas à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Pela internet, nós vamos muito além. Você pode acompanhar agora ao vivo pelo Facebook, mas também você pode assistir os programas Na Mira da Verdade a qualquer momento do dia, qualquer hora, em qualquer lugar, através do nosso canal no YouTube. E eu aproveito e peço a você, se você gosta do Na Mira, se você já assiste os programas pelo YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, para que você possa receber e dar um cliquezinho naquele telefonezinho cortado que tem ali logo depois da inscrição, para você poder receber todas as notificações do conteúdo que nós postamos no nosso canal aí. E simultaneamente você vai ter a informação, tá bom? Então, obrigado a você que nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube, e eu peço a você, se inscreva no canal do YouTube aí e deixe aí o seu like, enfim, e acompanhe a programação que nós disponibilizamos para você no nosso canal. Muito bem, quem está na mira para responder as suas dúvidas, os seus questionamentos, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo azul? Tudo azul, ainda bem que o planeta está azul, rapaz. Estamos contentes por estarmos em mais aí um programa com os nossos amigos. E obrigado, querido amigo, telespectador e ouvinte, porque é graças a você que o programa existe. Se as suas perguntas não chegassem até nós, não tinha uma razão deste programa existir. Então, obrigado pela sua participação e obrigado por você possibilitar, obviamente, a existência deste programa. É verdade, professor. E a gente gosta sempre de mandar um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, né? Nós temos um programa também todas as terças-feiras, às 10 da manhã, pela Rádio Novo Tempo. O nosso carinho muito grande a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, que pode acompanhar também aqui simultaneamente com o programa da TV. E eu queria dizer mais, você também pode ter a Novo Tempo, a TV Novo Tempo, através do seu smartphone. Você pode ter o aplicativo aqui, TV Novo Tempo, e também Rádio Novo Tempo, ouvir em qualquer lugar e assistir em qualquer lugar. Se você não baixou ainda, por favor, entre lá na sua loja e baixe o aplicativo da TV Novo Tempo e também da Rádio Novo Tempo, tá bom? Muito bem, professor, nós abrimos o nosso programa de hoje falando de um assunto que é muito comum no nosso país. Por quê? Porque grande parte das pessoas que aqui vivem nesse país são católicos, e no catolicismo a gente vê muito a questão das penitências, né? Hoje, Isso. Não sei se a gente vê, tem algumas épocas que são mais intensas isso, né? Na época do dia 12 de outubro, e a gente percebe que tem isso, mas é comum isso ainda no meio do catolicismo. E uma pergunta que chegou aqui pra gente pelo Facebook, na verdade foi pelo Twitter, viu?
Quem mandou foi a Cristina Florencio. Ela perguntou assim pra gente, professor. Lá em Colossenses 1:24, Paulo afirma: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E a pergunta dela é a seguinte: o que Jesus fez não é o suficiente, não? Com relação com a alusão à penitência, como é que fica? Então, esse texto, aparentemente, professor, dá uma ideia para a gente de que Paulo está dando uma base, ou está dando um exemplo aí, de que ele, de certa forma, fazia uma penitência. Entende? Ele também estava aí sofrendo no seu corpo pela igreja, por Cristo, enfim. Como que a gente compreende isso, meu amigo? Eu estava aqui fazendo alguns destaques em alguns termos aqui, em alguns textos que serão importantes para entendermos Colossenses 1:24, e a análise contextual é suficiente para nos mostrar que Paulo aqui não defende nenhum tipo de penitência. Antes, vamos analisar o contexto, do que Paulo fala aqui no contexto. Quando nós lemos do verso 13, por exemplo, até o 23, nós percebemos que Paulo está falando da supremacia de Cristo, né? E ele fala da supremacia de Cristo e ele defende, né, que Cristo é antes de todas as coisas, diz o verso 17, diz que nele tudo subsiste, ou seja, todos os seres têm vida em Cristo. Aí no verso 18 ele fala que Cristo é o cabeça do corpo e da igreja, e é o cabeça da igreja, não é, que é o corpo espiritual dele. E no verso 20, olha aqui a suficiência, além da plenitude, além da superioridade de Cristo, no próprio contexto Paulo mostra, não é, que o sacrifício de Cristo é suficiente, não necessita de penitência por parte de Paulo e por parte de ninguém. Aí no verso 20 fala assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para reconciliar todas as coisas com Deus. Então, não necessita se fazer mais nada para agregar algo à obra expiatória de Cristo. Então, o contexto é muito claro. É com base nesse contexto e também alguns versinhos paralelos é que nós vamos entender o verso 24. Não é? Então, se Paulo no contexto fala da supremacia de Cristo e da suficiência do que Cristo fez na cruz, é óbvio que o verso 24 não fala nada de penitência. Então vamos ler o verso 24 e ver alguns textos paralelos e avaliar com base no contexto. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na qual me tornei ministro, ou melhor, das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa expressão, o que resta das aflições de Cristo, não é ele sofrer como Cristo para expiar os pecados da igreja. Aqui é uma referência, na verdade, ao sofrimento ao qual todo cristão é chamado a enfrentar em consequência de aceitar a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, temos muitas alegrias. Agora, temos que suportar tristezas, problemas, conflitos, porque nós estamos andando contra a contramão do mundo, né? E você vê, por exemplo, aqui, num texto paralelo que eu selecionei aqui para nós, em Mateus 24, 21 e 22, Paulo fala que, de certo modo, nós completaríamos o sofrimento de Cristo, não para expiar pecados, mas que também seríamos chamados, assim como Cristo, a suportarmos certas coisas em favor do Evangelho e da verdade. Então, Cristo profetizou isso em Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo.
mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Cristo fala de uma grande tribulação, de um sofrimento final pelo qual os cristãos passariam. E ele também falou em João 16:33 o seguinte: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, completar as aflições de Cristo não é sofrer com propósitos penitenciais, é sofrer em consequência de se posicionar ao lado do Evangelho e ao lado da verdade. É a isso que Paulo está se referindo. Então, não podemos, em hipótese alguma, defender penitências com base num texto desses. Ainda mais que tem um outro texto, que é Romanos 3:21-23, também escrito por Paulo, que demonstra claramente que mesmo que as obras façam parte da vida de uma pessoa transformada pela graça, elas não são o meio de conquistarmos o nosso perdão e a nossa salvação. E em Romanos 3:21-26 o texto é claro e diz o seguinte: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o centro da Bíblia é a justificação pela fé em Cristo. Você não precisa fazer nada, querido irmão, para ser aceito diante de Deus. Agora, quando você for aceito diante de Deus, através da justiça de Cristo que é transferida a você, aí o Espírito Santo irá ajudando você a praticar as boas obras como o resultado de um coração transformado. Então, tire da sua mente qualquer ideia de penitência, porque à luz da Bíblia isso é uma contradição com o Evangelho da Graça. Muito bom, professor. Estamos apenas começando o nosso programa. Mande a sua pergunta através do nosso SMS. O número é 12 981510101. A gente recebe aqui na hora. Ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Tá bom? Participe, mande a sua dúvida pra gente, como por exemplo o Reginaldo, ele é de Santa Catarina, Reginaldo Costa. A pergunta dele é a seguinte, professor: como podemos entender o caso de Deus ter escolhido Jacó para ser maior que Esaú? Isso não parece ser uma forma de escolha de Deus? Ou seja, isso aí tem a ver um pouquinho com predestinação, né, professor? Mas por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Não dá assim uma ideia de que Deus escolheu aquele ali e deixou o outro de lado? Como é que é? Não, Deus escolheu Jacó para uma função e não escolheu Esaú para outra, né? Então, o escolher alguém para uma função... Mesmo Jacó sendo um cara que se aproveitou do irmão dele, aí mesmo assim ainda Deus escolheu ele. Escolheu por sua graça e porque Esaú era pior ainda do que Jacó, né? Um indivíduo que vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, ele tem um caráter muito duvidoso, né? Um caráter muito duvidoso para ser alguém responsável por ser o patriarca da família de Deus que iria, diríamos assim, evangelizar o mundo. Então Deus, na sua onisciência, ele viu que Jacó se deixaria ser mais usado por Deus. Então Deus escolhe Jacó para a função. Agora, escolher alguém para a função não tira o outro da salvação, né? Por exemplo, quando Deus chama alguém para ser profeta, quer dizer que ele não gosta das outras pessoas que não são profetas? Não tem nada a ver, é uma função. Então, assim como Deus chamou Jacó para a função, isso não excluiu Esaú da salvação. Deus viu que Esaú não seria capacitado para a função, então Deus chama Jacó. Então, eleger alguém para uma função não quer dizer que exclui o outro da salvação.
Ok, muito bem. Mais uma perguntinha, essa agora pelo nosso Facebook. Anota aí o endereço, vai aparecer no televisor, manda pra gente. Quem mandou foi o Márcio Almeida e ele diz o seguinte, ele é do Rio Branco, no Acre. A teologia da prosperidade é bíblica? Porque o que a gente vê, misticismo, sincretismo, tudo isso é notório. E aí, professor, a Bíblia fala alguma coisa sobre a teologia da prosperidade? Porque isso é o que a gente vê hoje na televisão. Quanto mais a gente a gente doa ou devolve o dízimo ou dá a nossa oferta, a gente é mais abençoado. As histórias que a gente vê é quantas pessoas que não tinha nada, aí entregou o pouco que tinha para a igreja e depois, hoje são empresários, têm carros, têm casas, e eles parecem que ostentam um pouco isso para dizer que você tem que realmente prosperar baseando nessa forma de você doar aquilo que você tem para a causa de Deus. É assim que Deus pede as coisas da gente? Veja, em primeiro lugar, a Bíblia fala sim de prosperidade para o povo de Deus. Só que o que a Bíblia não faz é dar a ênfase errada, como muitos teólogos da prosperidade o fazem, né? Mas, em primeiro lugar, Deus não chamou seus filhos para serem realmente miseráveis, né? A miséria é uma consequência do pecado, é uma consequência da corrupção, é uma consequência da desigualdade social e por aí vai, tá? Agora, Deus promete aqui em Malaquias 3,10, não é? Abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida a toda pessoa que for fiel em adorá-lo por meio dos dízimos. Agora, a ênfase bíblica não é na prosperidade, diríamos assim, monetária. Envolve isso? Envolve. A ênfase bíblica, não é na prosperidade em todos os aspectos. Físico, mental, espiritual, social e material. E outro detalhe importante Jesus quer que tenhamos vida em abundância, né? Em João 10, verso 10, ele diz assim, ó, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, ou seja, Jesus não veio para ninguém viver na miséria. Agora, ao mesmo tempo, Cristo não quer que centralizemos a nossa vida no dinheiro, tá? E aí, em Mateus 6,33, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, veja, Cristo não coloca a carroça na frente dos bois, diríamos assim. Ele diz o seguinte, ó, busque o reino de Deus, a sua justiça, busque a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, no contexto vestimenta, roupa, ou seja, manutenção material, isso vai vir como uma consequência, não como um meio de você barganhar com Deus. Então, a teologia da prosperidade bíblica existe, mas é diferente da teologia da prosperidade ensinada por muitos teólogos que acabam aí super enfatizando o dinheiro e deixam de lado outros aspectos da vida e deixam de lado especialmente o céu. Não é? É verdade, professor. Muito bem. Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso SMS, mas tem também uma que chegou pelo nosso blog, que eu vou colocar agora na mira. Deixa essa preparadinha aqui. O Gustavo Silva, de São José, Santa Catarina, ele pergunta o seguinte. Minha esposa foi embora, mas não me traiu. Ela continua sozinha, morando na casa dos pais. A minha pergunta é, posso me casar com outra pessoa? O que a Bíblia fala nessa circunstância, professor? Houve a separação, mas aparentemente, conforme relatado, não houve traição. Não está havendo traição, não está havendo a outra pessoa, não se envolveu com nenhuma outra pessoa. Como fica isso perante a palavra de Deus? Veja, qual é o conselho de Deus para você, meu irmão? Eu vou lhe dar o conselho de Deus, agora é óbvio, vai depender também da tua esposa querer seguir este conselho. Se ela não quiser, aí eu vou lhe dar algumas dicas a mais sobre o que você vai fazer. Mas a primeira dica de Deus é a seguinte, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, diz assim, capítulo 7, verso 10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido. Tá?
e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, a Bíblia não autoriza realmente um novo matrimônio sem que haja o adultério, né? Então, ali em Mateus 19:9 e em Mateus 5:32, Jesus diz, né, que, a não ser por motivo de relação sexual ilícita, Deus não autoriza um novo matrimônio. Agora, é óbvio, o texto diz aqui o seguinte, que a possibilidade é o quê? É vocês se reconciliarem, né? Então, o que eu proponho a você, meu irmão? Convide a sua ex-esposa ou esposa ainda a fazerem uma terapia de casais para tentarem dar mais uma chance um para o outro. Se isso não for possível, ela não quiser realmente, então o jeito, meu irmão, será você orar a Deus e pedir a Deus que ajude você a ser fiel à palavra dele e que ao mesmo tempo ele desenrole a sua vida, né? Em algum momento um de vocês vai ficar com alguém, né? Ninguém vai aguentar ficar sozinho por tanto tempo. À luz da Bíblia, a igreja tem que agir como a Bíblia manda, né? Então, nesse caso, a primeira pessoa que se relacionar com alguém, ela terá adulterado e aí o outro automaticamente terá a liberdade depois para seguir a sua vida. Terá uma disciplina eclesiástica, porque tem que ser assim, não é? Mas a disciplina, na verdade, não indica que Deus não nos perdoa. Pelo contrário, Deus perdoa. Agora, a igreja tem que trabalhar coerentemente de acordo com a Bíblia, até mesmo para as pessoas, não é? Se sentirem motivadas a lutarem cada vez mais pelo casamento. Não terminar, diríamos assim, por qualquer coisa, né? Mas preservar o lar que Deus deu. Então, converse com ela. Proponha uma nova chance para você, para ela, mas tem que ter uma ajuda psicoterapêutica, né? Sozinhos isso não vai ser possível realmente. Tem que ter um profissional para ajudar vocês a perceberem onde vocês erraram, onde acertaram. E havendo disposição dos dois, meu irmão, com a ajuda de Deus e uma ajuda de um bom conselheiro matrimonial, com certeza dá para ser muito feliz na relação. Agora, se ela não quiser mesmo, aí, meu irmão, respeita a liberdade e a escolha dela, siga a sua vida em oração, pedindo a Deus que desenrole a situação para você e Papai do Céu vai te ajudar com certeza. Muito bem, tem uma perguntinha aqui que essa aqui eu gosto de colocar na mira, viu? Porque a questão é a seguinte, professor. Ele pergunta o seguinte, tem uma dúvida, com respeito, como eu devo estudar a Bíblia de forma correta? Então é importante, o objetivo do nosso programa é esse, é motivar as pessoas a estudar a palavra de Deus. Professor, como que você pode nos ajudar aí dando orientações de como a gente estuda esse livro, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, de uma maneira correta? Eu gosto muito desse tema. Esse tema está relacionado especialmente com a hermenêutica, que é a ciência que interpreta devidamente o texto bíblico. Eu até já fiz na internet um seminário de interpretação bíblica. E eu vou dar algumas dicas, sim, para o nosso telespectador e ouvinte. Primeiramente, você tem que ter como pressuposto de que você não pode confiar simplesmente no que os outros dizem. Você tem que ir por você mesmo à Bíblia. Em Atos 17:11 diz assim, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, primeiro ponto, o estudo tem que ser o quê? Pessoal e diário. Se você quer conhecer bem a Bíblia e entendê-la, tem que estudar partes da Bíblia todos os dias. Porque os bereanos foram elogiados por Paulo porque eles estudavam diariamente. E além disso, eles não acreditavam em algo só porque Paulo e Silas pregavam. Eles iam conferir se o que Paulo e Silas pregavam estava na Bíblia. Então imagine, se eles conferiam se o que Paulo dizia estava na Bíblia, imagine o que você deve fazer em relação a um pastor, a algum apresentador da Novo Tempo, a um sacerdote ou a qualquer líder espiritual. Você não pode permitir que outra pessoa seja os seus olhos para a leitura da Bíblia. Okay? Então você tem que conferir se aquilo que a pessoa prega, ensina, realmente está de acordo com a Bíblia. Segundo ponto, além de fazer o estudo diário e de conferir aquilo que lhe ensinam, é muito importante que você adote a metodologia de Cristo. Cristo é o maior intérprete que existe. E adotando a metodologia dele é que nós vamos ter um proveitoso estudo da Bíblia. E como que Cristo estudava a Bíblia, né? E estudava e ensinava as pessoas.
Lucas 24, vou ler aqui para nós o versículo 27. Depois você pode ler também o 44, mas... E começando por Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, como que Cristo estudava a Bíblia ou apresentava? Ele usava toda a palavra de Deus, textos de diferentes lugares da Bíblia, histórias bíblicas de diferentes lugares para formar a doutrina, para chegar à compreensão. Tá bom? E aqui eu já dou mais uma outra dica com base nisso. É fundamental que ao você analisar um pouco aqui, um pouco ali da Bíblia, montar o quebra-cabeças para formar o desenho, é fundamental que todo leitor e estudante da Bíblia tenha a seguinte meta: encontrar a Cristo como centro. Em João 5, 39 e 40, Cristo disse que é possível estudar a Bíblia e mesmo assim perder a salvação. Por quê? Os fariseus, de acordo com Cristo, em João 5, 39 e 40, eles examinavam as Escrituras, mas não estavam indo a Cristo para ter vida eterna. Então, se você estuda a Bíblia, mas não encontra e não aceita o personagem central da Bíblia, você não teve muito proveito. E uma outra meta importantíssima: para você ter proveito do estudo da Bíblia e poder conhecer realmente a Cristo e a vontade de Deus, é obrigatório que você vá à Bíblia tendo em mente que você precisa descobrir o propósito original do autor. Então, quando você ler o texto bíblico, você pergunta: quem escreveu isso? Para quem escreveu? Com que propósito escreveu? Em que contexto cultural e histórico escreveu? E como eu posso aplicar isso à minha vida hoje? Essas são algumas das perguntas básicas que precisamos fazer. Então, vá à Bíblia também com espírito de oração. Peça ao Espírito Santo iluminação. Acima de tudo, siga essas dicas e você vai ter um grande proveito no seu estudo da Bíblia. Agora, não é qualquer estudo, não. Não fique lendo um versinho por dia, abrindo a Bíblia assim, vou ver o que Deus vai me dizer hoje. Não. Não faça isso, porque isso não adianta nada. Ok, nós temos que ir para um intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Voltamos para o nosso programa e eu queria aproveitar que nós damos dicas de interpretação bíblica e lhe oferecer um presente que o Tito sempre oferece para você aqui no programa. A nossa revista, o Estudo Bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Aqui você vai encontrar 16 lições bíblicas para você utilizar aquela metodologia que eu mencionei. Você pegar um pouco de textos aqui, outro ali, seguindo a metodologia de Cristo, para você poder entender a Bíblia corretamente. O curso Verdades para o Tempo do Fim é um presente da Novo Tempo para você, você não tem que pagar nada. E agora o Tito vai nos informar como que você pode adquirir esse curso. Muito bem, professor. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver a imagem dessa revista que o professor apresentou aqui e se você clicar na revista, você vai ser direcionado para fazer um cadastro para poder receber na sua casa aí sem pagar nada, tá bom? Então pode pedir agora mesmo. O curso bíblico, ele é gratuito, você não vai pagar nada, nenhum envio para você vai pagar. Vai receber na sua casa aí. Entre no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ou se preferir, você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121 e dizer, eu quero o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Ela já sabe qual é, vai mandar para você direitinho, tá bom? Peça agora mesmo, não perca tempo não. Muito bem, as perguntas não param de chegar aqui. Essa agora veio do Twitter. E professor, é uma pergunta, mas é uma afirmação, é uma coisa que ele está desafiando você aí. Então olha só, e eu vou contextualizar você, telespectador. Quem mandou essa pergunta é WM Samba, não tem o nome da pessoa aqui,
veio pelo Twitter, esse é o título dele. A pergunta é a seguinte: se você põe sua fé na Bíblia e ela em nenhum momento defende que vivemos num globo, por que você põe sua confiança num homem que tem um globo na sua mesa? Palavras da Bíblia ou palavras do homem? O que você escolhe? Professor, é você que tem um globo na sua mesa aí. E se ele está dizendo aqui que a Bíblia não fala em nenhum momento que a Terra é redonda, ele crê na questão da teologia da Terra plana. O que a Bíblia fala a respeito disso, meu amigo? Essa Terra plana é uma bobagem. Você que é o homem do globo aí, ó, vamos ver. Então, essa Terra plana é uma bobagem, não é? Tem pessoas que perdem tempo com bobagem. Se você estudar, meu irmão, um pouquinho a história, você vai descobrir que essa teoria da Terra plana foi criada há um tempo. Não foi criada, foi uma brincadeira de mau gosto que alguns evolucionistas fizeram para tentar desmerecer a Bíblia. E nem eles mesmos acreditavam que esta bobagem fosse colar, né? E infelizmente colou, porque tem muita gente que não lê direito a Bíblia, não estuda, não é? Ele não aprende, por exemplo, que a Bíblia não contradiz a boa ciência, não é? E, por exemplo, quem defende a Terra plana, né? Ele teria que atentar, por exemplo, aqui, ó, para Apocalipse, capítulo 7, verso 1, ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Será que a Bíblia está dizendo que a terra é quadrada? Um absurdo isso. Aqui é só uma expressão bíblica, não é? Para Deus comunicar que nos pontos cardeais do planeta se encontravam esses anjos protegendo o planeta de certos acontecimentos catastróficos. A Bíblia não se preocupa em defender se a terra é redonda, plana, quadrada ou arredondada e achatada nos polos. Esse não é um tema bíblico, meu irmão. A Bíblia é um livro da ciência da salvação. A Bíblia quer que as pessoas conheçam a Cristo, o aceitem como Salvador, compreendam a sua verdade e se preparem para a volta de Cristo. Você já viu algum apóstolo de Cristo ficar se detendo nesse assunto, se a terra é plana ou não? Isso é ridículo. Tá bom? Então, o que está acontecendo? O diabo está tendo êxito em desviar a atenção de muita gente daquilo que é relevante na Bíblia para essas teorias que são bobas, absurdas. A Bíblia não se preocupa com isso. E outra coisa, nós temos tantas evidências, tanto pelas leis da física, quanto pela astronomia. Vai lá, veja algumas fotos da própria NASA para você ver o formato da Terra. Aí alguns dizem que a NASA está em conspiração. Por favor, vamos ter um nível cultural um pouquinho mais elevado para não ficarmos afirmando esse tipo de bobagem. Agora, vale também nós falarmos para o nosso telespectador, você que de repente crê nisso, ou você está acreditando nisso, a forma como nós estamos falando aqui, na verdade, por favor, não se ofenda. O que nós estamos querendo mostrar para você é que a palavra de Deus, ela não se preocupa com isso mesmo, como o professor disse. Agora, você também não deve se ofender se nós estamos mostrando aqui que a Bíblia não se preocupa sobre isso. Peça a Deus para que Ele te dê, peça a Ele para Ele te dê o discernimento. Se você acha que está certo, então converse com o Senhor Deus, fala: Senhor, se eu estou certo nessa minha crença, então me confirma isso. Ou se eu estou errado, por favor, me ajude. Porque não vale a pena a gente acreditar numa coisa e fechar os olhos para tudo. Só aquilo que a gente acredita que está certo. Não. Aquilo que nós estamos falando aqui no programa já hoje, sobre estudar a palavra de Deus, tente ver na palavra de Deus as coisas que vão confirmar aquilo que você acredita, tá? A gente pede com carinho, porque a gente está falando aqui, quando às vezes fala que é ridículo e tal, é que realmente é uma coisa que a Bíblia não apresenta isso. Mas nos entenda, com amor nós estamos tentando mostrar a você o que a Bíblia está aqui apresentando de uma maneira mais pura para a sua salvação, tá bom? Que Deus lhe abençoe, obrigado pela sua pergunta. Muito bem, a próxima pergunta aqui, essa aqui é interessante, professor. Já mandei agora há pouco 2 mensagens no Facebook, agora vou mandar pelo SMS. Sua pergunta foi pescada, meu amigo. Talvez não foi no momento certo que você esperava, mas ela foi pescada. Se você responder minha pergunta, vai me ajudar muito.
A pergunta é a seguinte: masturbação é pecado à luz da Bíblia? Porque profissionais da saúde, como psicólogos, por exemplo, dizem que podemos sim nos masturbar e explicam cientificamente, mas eu quero saber à luz da Bíblia. Professor, a Bíblia passa-nos algum princípio com relação a isso? Porque não fala sobre masturbação na palavra de Deus. Agora, a gente sabe que esse é um mal da nossa época, ou quem sabe foi da vida toda, não sei. Como é que a gente pode dar uma ajuda ao nosso telespectador aí que está querendo saber sobre esse assunto? Veja, amigo telespectador e ouvinte, o plano de Deus não é que o ser humano se autossatisfaça, né? O plano original de Deus é outro. Agora, o pecado corrompeu a todos nós, então ninguém pode apresentar-se como um santinho com uma auréola sobre a cabeça, né? Como se não tivesse nenhum problema sexual na sua vida. Então, todos somos pecadores, todos precisamos da graça de Jesus Cristo. Agora, temos que ver qual é o plano original de Deus para nós. Em 1 Coríntios 7, verso 9, né, aqui é dito o seguinte: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo é bem claro aqui. Se você não tem a capacidade de dominar-se sexualmente, e não é qualquer um que o tem mesmo, porque aqui ele está falando do celibato, né, também, e o celibato não é um dom para todos, então é melhor casar-se, casar do que viver abrasado. Então isso mostra para nós, né, que o plano de Deus para a satisfação sexual é o sexo no casamento. Nós não vemos aqui a masturbação como parte deste plano, né? O ato físico em si, não percebemos também pela Bíblia ou pela ciência que gere problemas físicos. O maior problema é o que vai na mente, né? O tipo de pensamentos que são alimentados, as cenas que são vistas para o ato, não é? Este é o maior problema e pode sim causar futuramente consequências no corpo, mesmo que em menor grau para alguns, porque cada organismo é cada organismo, não é? Então, em Mateus capítulo 5, verso 27, tem um princípio que diz assim, 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, não está dizendo o texto que você achar uma pessoa bonita é errado ou sentir uma leve atração. Isso é normal. A palavra olhar aqui do grego, epitomia, significa um desejo ardente. Então não tem como, né, uma pessoa, por exemplo, praticar a masturbação sem sentir um desejo ardente por quem ela está pensando ou a cena que ela está vendo, ok? Então, essa é a realidade. Agora, o que nós sempre dizemos? O plano de Deus é a sexualidade no casamento. E toda pessoa que tem problemas com a sexualidade entrega isso para Deus e segue a sua vida adiante, né? Não é só solteiros, casados também praticam a masturbação, mesmo que em menor quantidade. Agora, a pessoa tem que estar sempre buscando melhorar, não é? Sempre buscar crescer, sempre buscar encontrar cada vez mais satisfação na vida sexual com o cônjuge, né? E quando ter as suas quedas, continua adiante, né? Pede perdão a Deus, segue adiante. A santificação é um processo que leva a vida toda. Alguns vencerão a prática da masturbação mais cedo, outros mais tarde e outros até não. Continuarão, mesmo que com poucas práticas, continuar isso na vida. Depende muito da forma como luta, da constituição genética, dos traumas psíquicos, é uma série de coisas que envolve. Agora, a pessoa tem que ter especialmente uma preocupação quando ela pratica isso compulsivamente, porque além de não fazer parte dos planos de Deus, né, quando a pessoa tem compulsão, isso já indica, né, que existe um transtorno de ordem emocional por trás, tá? Então, uma carência afetiva muito forte, um vazio existencial, abusos na infância, ok? Ansiedade. Para muitas pessoas, a masturbação é uma válvula de escape para a ansiedade, para o estresse. Então, isso tem que ser tratado. E Deus é muito bondoso, Deus é muito misericordioso, Deus é muito paciente com todos os seus filhos.
Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui para a gente colocar na mira. Agora essa veio pelo nosso blog. João Vitor Gustavo, você pode mandar pelo blog, hein? novotempo.com/na mira da verdade. Você manda, ele é de Israelândia, Goiás. E ele diz o seguinte: olá, meus irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus, Salvador, para vocês. Sou João Vitor, recém-batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, vim do meio pentecostal tradicional e é uma grande maravilha para a honra e glória de Deus por eu ter ouvido a mensagem do anjo sai dela, povo meu. Sempre dou graças ao meu Deus por isso, por tudo isso. Porém, tenho uma dúvida sobre o dom de línguas. Falando como um pentecostal, há um estudo que diz que Jesus não falou em línguas estranhas, ou melhor, não. Falando como um pentecostal, há um estudo que diz que Jesus não falou em línguas estranhas, mas vejo que lá em Mateus 27, 46, 47, o povo não entendeu. Então, era outro idioma? Sabemos como adventista que ele falou em hebraico, pois digo como um pentecostal que não foi, pois o povo não entendia, então era a língua estranha. Pois então tenho como base o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2, 4 e 14, pois vejo muitos pentecostais, por mal compreender, dizer, se você não entende ou não possui o dom, é por falta de fé. Os que não entendem devem se buscar de Deus para entender. Eu vi das diversas formas este dom sendo usado. Como conciliar isso então? Daniel 5:5, vemos aqui um idioma diferente. Deus sempre usou e falou a todos conforme o idioma dos ouvintes. Só este relato que não. Como entender isto? Primeiro vou falar, é bem extensa a pergunta dele aqui, vou parar por aqui, tinha até mais coisa. Eu vou parar por aqui porque eu vou me ater a esse de Mateus 27, os versos 46, que é naquele momento em que Jesus, ali na cruz, ele diz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. E aí a Bíblia traduz isso daí. Porém, no verso 47 diz o seguinte, algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram, ele está chamando Eli? Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum e pôs na sua... Enfim, a gente vê aqui que as pessoas não entenderam o que Jesus falou. E aí acabam utilizando desse texto para dizer que era um suposto dom de línguas de Jesus. É isso mesmo ou não? Em primeiro ponto, quando Cristo falou Eli, Eli, lama sabachthani, ele falou em aramaico. Não tem nada de língua estranha aqui. Né? É um outro idioma, simplesmente, que ele usou. Mas é um outro idioma ali da época? Eu vou explicar. Ó. É um outro idioma existente aqui no nosso mundo. E, consequentemente, o verso 46 fala, e alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. Ou seja, alguns dos que estavam ali, que não entendiam o aramaico, interpretaram de forma equivocada. Agora, uma boa parte que estava ali e que entendia o aramaico, porque que falavam hebraico, né? Então o hebraico é parecido com o aramaico, como se, por exemplo, o português é parecido com o espanhol. Então, alguns apenas não entenderam o aramaico de Jesus. Agora, a boa parte que estava ali que entendia, compreendeu. Então, e mesmo que não entendesse, era uma língua que aqueles que falavam aramaico entenderam. Sim, era um idioma aqui do mundo. Né? Agora, o dom de línguas estranhas presente em muitas igrejas não tem nada a ver com o idioma e nenhum dialeto que existe no nosso mundo. Então, esse dom de línguas que existe em muitas igrejas não pode ser comparado com isso aqui, que aqui é um idioma claramente. Ok, muito bem. De repente aí você pode perguntar, então, Jesus falou em língua estranha na cruz? Não, de forma alguma. Era uma língua que era conhecida no mundo. Muito bem. Ok, próxima pergunta aí. Essa aqui fazia tempo que não chegava, viu, professor? Vamos lá. Meu nome é Marcelo, sou de Parauapebas, Pará, e eu gostaria de saber do professor o seguinte. Manter relação íntima no sábado é permitido?
Veja, antes eu quero esclarecer isso, talvez uma pessoa de outra igreja ou até um ateu, não é, esteja dizendo assim, mas que pergunta ridícula alguém perguntar se é possível fazer sexo ou não no sábado. Mas veja, como nós apresentamos o programa para pessoas que também observam o sábado, então essa pergunta é relevante para eles. Então não pense assim, nossa, é uma coisa ridícula, essa é uma igreja tapada que não deixa os seus membros fazerem sexo no sábado. Por favor, não pense assim. Nós temos que atender às perguntas que chegam dos nossos telespectadores e ouvintes. Falando especificamente para as pessoas que observam o sábado ou qualquer um outro dia religioso, né, nós não temos nada na Bíblia que proíba um casal de amar-se sexualmente no sábado. Não existe isso, né? Pelo contrário, a Bíblia exalta a atividade sexual no contexto do casamento, né? Então, quem ler, por exemplo, o livro de Cantares, você pode ler o livro de Cantares, vou dar uma dica para você. Leia o livro de Cantares na Nova Versão Transformadora ou na Nova Versão Internacional. Essas duas versões que são bem coloquiais, especialmente a Nova Versão Transformadora, você vê uma riqueza naquela linguagem poética ali de Cantares que é impressionante. E ali há uma exaltação da sexualidade de uma forma impressionante, mostrando o quê? Que Deus quer que o homem e a mulher vivam satisfeitos. E quando você vê esses princípios com os quais Deus se preocupa acerca da sexualidade, Deus não manifesta nenhuma preocupação quanto ao dia em que um casal vai escolher fazer sexo. Isso aí, Deus não está nem aí nisso. Isso é uma questão de particular de cada um. Então não importa o dia sagrado que você tenha na sua religião, né? A Bíblia não se preocupa com esse aspecto da sexualidade, porque o propósito, o principal princípio de sexualidade, né, que nós encontramos, entre outros, obviamente, mas um dos principais é este de 1 Coríntios, capítulo 7. E aqui, a questão de em qual dia você vai ter sexo com o seu cônjuge, a Bíblia não se preocupa com isso, né? Então, 1 Coríntios 7, 3 a 5, tem os principais princípios em relação a isso. Ó, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, o primeiro princípio, o marido tem que satisfazer sexualmente a sua esposa e a esposa satisfazer sexualmente o seu marido, né? E isso tem que ser mútuo, respeitando a consciência moral do outro, né? Respeitando o outro, não ferindo o outro. E aí no verso 5, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar de oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então veja os princípios com os quais a Bíblia se preocupa, né? Se vocês não querem por algum momento ter a relação, querem fazer um momento especial de oração, coisa assim, tudo bem. Agora, Paulo falou, cuide-se, não seja isso muito tempo, porque vocês têm que novamente ter uma vida sexual até para a proteção de vocês contra a imoralidade. Então, esses são alguns dos princípios com os quais a Bíblia se preocupa. A Bíblia não está preocupada se você vai fazer sexo no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, né? Se você fizer no contexto que Deus quer, qualquer dia é lícito para você amar sexualmente o seu cônjuge. Agora, se você não se sente bem, a sua consciência religiosa tem que ser respeitada, por isso, isso não é uma questão de salvação para ninguém. Muito bem, muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o Lino Quingorro, sei lá, uma coisa assim. Lino, a pergunta do Lino é a seguinte, é uma pergunta de algum dos assuntos sinistros da Bíblia, viu, professor? Já vou adiantando a você. Ele pergunta o seguinte, primeiro ele fala Levíticos 26, 29, Deuteronômio 28, 53, Jeremias 19, 9 e Ezequiel 5, 8 a 10. Como punição, o Senhor fará com que as pessoas comam a carne de seus próprios filhos e filhas, pais e amigos. É realmente isso mesmo? Ou seja, esses juízos que Deus deu aqui, vou ler, por exemplo, Jeremias 19, 9, que eu abri aqui. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas
e devorará os seus próprios vizinhos. O que é isso aí, professor? Tem outros textos aí, todos eles falam sobre isso, tá? Deuteronômio 28, 53, vou ler também. O cerco será terrível, os moradores das cidades ficarão tão desesperados que comerão seus próprios filhos que Deus lhe deu. Enfim, o que é isso daí? Olha, a leitura que você fez já explicou o texto. Por causa do cerco que muitos filhos de Deus sofreriam, ou seja, o que acontecia? Quando um império, né, invadia o outro, fazia um cerco em volta da cidade. Os moradores não podiam entrar e nem sair. E como consequência, o que acontecia com o alimento? Acabava. E acontecia muitas vezes de a fome ser tão grande que as pessoas matavam umas outras para comerem. Isso aconteceu, isso foi real, professor? Isso aconteceu várias vezes ao longo da história, né? E o que Deus está profetizando é o quê? Se vocês se tornarem ímpios, forem rebeldes como essas nações, como consequência vocês vão ser tomados por elas. E vocês vão se encontrar numa situação tão delicada no cerco que vão ficar sem comida, sem alimento e vão acabar comendo a carne dos próprios filhos. Então Deus está profetizando realmente o que aconteceria se eles fossem maus, desobedientes e permitissem que as nações os cercassem para tomar as cidades. São coisas sinistras que a Bíblia apresenta para mostrar realmente que essas coisas terríveis aconteciam mesmo, né? Assim como a gente vê hoje tanta coisa terrível acontecendo no mundo, isso sempre foi assim, né? Com a humanidade em virtude do pecado. E vai piorando cada vez mais. É verdade, é verdade. Muito bem, nós temos 2 minutinhos. Vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta. Essa aqui, por exemplo. Aqui, ó. Quem mandou foi o Wagner. Quando sabemos identificar que o Espírito Santo fala em nossa mente e não é a nossa consciência falando? Ou seja, a gente consegue discernir quando é a voz do Espírito Santo? De que maneira? Não é difícil, amigo telespectador e ouvinte, parece, mas não é. Por quê? Nós temos sempre que confrontar a nossa consciência com a Bíblia. Aqui está o segredo, tá? Então, se algo que está na tua consciência contradiz a palavra de Deus, pode saber, não foi a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, de acordo com 2 Pedro 1, 19 a 21, ele é aquele que inspirou a Bíblia, é o principal autor da Bíblia. E, obviamente, o autor da Bíblia não vai colocar na sua consciência algo que contradiga o livro que ele inspirou. Então, quando vier algo à sua mente, para você tomar alguma decisão, né, para você decidir a respeito de algo, para você saber se aquilo é a vontade de Deus, compare com a Bíblia. Tá? Se contradisser a Bíblia, é fruto da sua consciência. Se não contradisser a Bíblia, pode ter certeza que o Espírito Santo está usando, sim, a sua consciência para ele se comunicar com você. Então, avalie tudo à luz da Escritura. Jesus disse algo muito importante em João, capítulo 10, né? Versículo 35, ó. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, ou seja, o que eu quero destacar desse texto é que Cristo diz que a Escritura não pode falhar, a Bíblia não falha. Então, confronte a consciência com a Bíblia, porque a Bíblia não falha, a consciência falha, porque ela é pecaminosa, mas a Bíblia não falha, tá ok? Confronte com a palavra de Deus. Muito bem, professor. Com essa, nós terminamos mais um programa e a gente agradece as suas respostas aí. Obrigado, Tito, mais uma vez aí pela companhia, por remeter-me às perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, telespectador e ouvinte, por apreciar o programa. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!